Ora, então, vamos ver aqui uma proposta de solução para o exercício de criação de um array aleatório. Vamos ler o enunciado e vamos a seguir ver como é que podemos solucionar isto. Então, qual é o nosso objetivo? Construa um algoritmo de números aleatórios que possua as seguintes funcionalidades. Portanto, o algoritmo tem de criar um vetor de inteiros de 20 posições. Depois temos que atribua valores inteiros gerados aleatoriamente no intervalo entre 1 e 100 a cada posição do vetor. Portanto, eu começo com um array de 20 posições vazio, a seguir vou preencher cada espaço de memória disponível naquele array com um número aleatório entre 1 e 100. Okay? Depois, eu preciso de conte a quantidade de números pares e ímpares no vetor de inteiros e mostro no ecrã a lista de valores, a quantidade de pares e a quantidade de ímpares. Portanto, eu tenho que receber os valores e tenho que mostrar a seguir que valores foram esses introduzidos e no final dizer, olha, existiu X pares e X ímpares. Okay? Como nota, utilizar a notação C#, random.shared.next e depois aqui início e φ mais 1 para expressar a criação de um número aleatório. Então, o que é que nós vamos começar por fazer? O start. Ora, aqui começamos o nosso algoritmo e que endereços de memória é que nós vamos precisar, que alocações de memória é que nós vamos precisar? Única e exclusivamente um array de 20 posições. Não há necessidade de nós guardarmos isto numa variável intermédia para depois introduzir no array. E quando eu digo isto, estou a referir-me aos valores gerados aleatoriamente. Nós podemos gerar o valor aleatoriamente e pegar nesse valor e colocar imediatamente no índice do array que estamos a tratar naquela iteração. Okay? Portanto, preciso só de um contador também, para sabermos a quanto vamos na população do array. Como tal, vamos passar à fase de declaração de variáveis e instanciarmos aqui o nosso array. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos dizer que temos um int array chamado, vamos chamar de coisa diferente, vamos chamar números, equals new int array de 20 posições. Portanto, aqui eu declaro e instancio um array de números inteiros com 20 posições disponíveis. Agora, vou também declarar aqui um contador para saber em que iteração é que eu vou quando estiver no ciclo, não é? Então, posso usar um ciclo qualquer que me apeteça, não tenho aqui no enunciado nenhuma especificação sobre qual o ciclo que eu preciso utilizar, então eu vou utilizar o ciclo while, é aquele que nós estamos aqui mais habituados a ver, podemos utilizar esse mesmo. Professora, Diz. não precisamos também de um int para guardar a quantidade de números pares ou ímpares? Ok, isso na fase de contagem. Podemos também fazer já aqui a declaração dessa variável. Sim. Portanto, temos aqui um int números pares, que vamos dizer igual a 0, e int números ímpares igual a 0 também. Então, o que é que nós podemos fazer assim? Declarando logo as variáveis todas. E era aquilo que eu ia dizer agora. Nós podemos otimizar esta solução, e visto que estamos logo a declarar todos os endereços de memória que precisamos, nós podemos ter aqui uma abordagem otimizada neste espaço. Qual é então a abordagem mais otimizada que nós podemos utilizar aqui e que eu referi na nossa aula de ontem? Nós
Ontem estávamos, de certa forma, limitados ao preenchimento do array com base no input de um utilizador e depois mostrarmos quais teriam sido os números introduzidos pelo utilizador. E não podíamos estar a receber e a mostrar, ao mesmo tempo, porque quebrava ali um pouco a lógica de user interface, não é? E mesmo a nível de user experience não seria o melhor. Vocês primeiro querem introduzir todos os números e depois receber a listagem dos números que introduziram. Aqui, como nós estamos a gerar os números no momento e não temos qualquer passo de input do utilizador, nós podemos gerar o número e imprimir imediatamente. Portanto, aqui a ideia neste algoritmo vai ser: eu gero um número, guardo no array, imprimo. Vejo se ele é par ou ímpar, guardo essa informação. E preciso apenas de um ciclo. Porquê? Porque eu, com um ciclo apenas, consigo correr os índices todos do 0 ao 19. Quando estou em cada índice, consigo gerar um número e alocar àquele índice. Consigo imediatamente imprimir o valor e consigo também fazer a análise se aquele número gerado é um número par ou um número ímpar. Então, no final de nós termos este ciclo completo, eu vou ter o meu array de números preenchido, vou ter o contador a 20, vou ter o número de pares que saírem e o número de pares que saírem também. E já a listagem de números impressa. O que me fica a faltar no fim é só mostrar ao utilizador: olha, com base nesta lista que apresentámos acima, foram identificados X números pares e X números ímpares. Okay? Não precisa de ser X, neste caso seria um Y, digamos assim. Vocês poderiam ainda arranjar aqui uma solução otimizada no sentido de, ok, eu nem preciso de saber os números ímpares porque eu sei que são 20 números. Se eu tenho 10 pares, é óbvio que são 10 ímpares a seguir. Mas, para simplificar aqui o raciocínio e tornar um pouco mais legível, vamos ter também os números ímpares. Então, vamos fazer o quê? Vamos começar o nosso ciclo para fazer o preenchimento do array, o output do número gerado e a avaliação se esse número é um número par ou ímpar. Como nós sabemos, os ciclos têm então, os ciclos while têm aqui uma condição logo à entrada do ciclo que vai definir se o corpo do ciclo deve ser executado ou não. Aquilo que nós precisamos de fazer é utilizar esta condição. Se o contador é inferior a 20. Se o contador for inferior a 20, vai executar o corpo do ciclo. Se não for inferior a 20, vai executar o resto do algoritmo. Okay? Portanto, vamos ter aqui umas setas e, entretanto, eu posso já fazer também o sim e o não aqui. Não. Isto. Pronto. Então, qual vai ser a primeira parte do meu algoritmo? Gerar o número aleatório entre 1 e 100 e alocar esse valor gerado ao espaço do array correspondente ao índice dado pelo contador. Não é? Então, isto será um processamento. Eu não estou a pedir nada a nenhum utilizador, não é um input que vem externo, é algo que o próprio algoritmo já tem. E então o que vamos dizer é que números no índice dado pelo contador vai ser igual a random.shared.next entre 1 e 101. Porquê? Início e fim mais 1. O random.shared.next tem a particularidade de mostrar o intervalo ou gerar um valor entre 1 e 101 exclusivo. Portanto, o 1 aparece e o 100
também aparece, o 101 é que já não aparece. Portanto, tem a ver com a implementação deste método next feita por esta classe random. Pronto. É algo do C# que vamos abordar um bocadinho mais à frente. Pronto. Aqui eu estou a gerar o meu número e estou imediatamente a fazer uma alocação em memória, uma atribuição a números no índice dado pelo contador. Agora, eu posso mostrar já ao utilizador qual foi o número gerado, de forma a termos imediatamente esta informação. E posso dizer algo como número contador, algo assim deste género. Número mais contador. E vamos dizer que é igual, ou 2 pontos é melhor, mais números contador. Só fazer isto um pouco maior. Pronto. Agora, o que é que eu posso fazer? Isto acaba por ser indiferente. Se vocês quiserem fazer o output a seguir e a verificação primeiro se é par ou ímpar, também podem fazer. A ordem que executam estes dois passos, o output e o contador, a avaliação se é um número par ou não, acaba por ser independente, não é? Então, o que eu vou fazer é a verificação a seguir. E vou verificar se este número é par ou se é ímpar. Como é que nós verificamos se o número é par ou ímpar? Um número par é caracterizado pela seguinte propriedade. O resto da divisão desse mesmo número por 2 é sempre 0. Portanto, significa que é um número cujo resto é 0 quando dividido por 2. Todos os números pares são divisíveis por 2. Então, o que nós vamos fazer é números, contador, módulo 2 é igual a 0. Portanto, isto acaba por ser a condição que nós temos de testar. Eu vou fazer assim. Portanto, o número gerado, se for dividido por 2, tem um resto de 0? Sim ou não? Se sim, então é um número par. Se não, é um número ímpar. Então, o que vamos fazer agora são 2 processamentos distintos. Porque vamos etiquetar isto com o sim. Vamos copiar este para aqui. Ou então fazemos, se calhar, assim, para isto depois não ficar muito estranho. Podemos fazer assim. E arrastamos este sim para aqui e este para aqui. Neste caso é o não. Okay? Se for então sim, significa que ele é um número par, então vamos dizer números pares, é como temos ali, números pares, mais. Caso contrário, números ímpares, mais. Precisamos só que isto seja um pouco maior para não termos... Tem que ser assim. Ok. Então, depois disto, o que nós vamos fazer é verificar ou terminar o corpo do ciclo, não é? Que é para depois voltarmos aqui a esta parte e iterar novamente ou não, conforme o valor dado pelo contador. Então, para terminarmos o corpo do ciclo, temos aqui este símbolo que vamos ligar aqui em cima e vamos ligar aqui, onde fazemos o incremento do contador para deixar de estar no 0, passar ao 1, ao 2, ao 3 e por aí fora.
vamos ligar a este elemento que está aqui em cima e isto vai iterar 20 vezes. No final, então, o que nós vamos mostrar ao utilizador é uma mensagem a indicar quantos números pares existem, quantos números ímpares existem. Portanto, podemos dizer algo como existem mais números pares e mais números ímpares Só estava aqui um acento, mas é algo deste género. Ora, depois de nós mostrarmos o número, quantos números pares temos e quantos números ímpares nós também temos, vamos terminar o nosso algoritmo. Já não há nada mais a ser apresentado ao utilizador. Portanto, assim sendo, nós terminamos o algoritmo. Ok? Vamos fazer aqui um memory state para perceber o que é que acontece ao longo do nosso algoritmo. Então, vamos ter números que terão aqui um X de valores, para já está vazio. E deixem-me só escrever aqui memory state. Temos então aqui números que estão vazios, para já. Temos então o contador que é igual a 0. Temos números pares que é igual a 0. Números ímpares que é igual a 0 também. Isto é como começa a memória no meu algoritmo. Eu vou fazer como mostrei ontem. Vou colocar aqui 2 ou 3 números e depois 2 pontinhos e fazemos depois os últimos 2. Pronto. Então, o que é que vai acontecer? Começamos, declaramos aqui um array de números, um array de inteiros e instanciamos com a possibilidade de 20 posições. Declaramos então uma variável contador, inicializamos a 0, números pares igual a 0 e números ímpares igual a 0. Então, o nosso fluxo irá passar para este controle que aqui está. Contador inferior a 20. E neste caso, contador é inferior a 20. Porquê? Porque é 0. Ok? Então, vai ser executado este passo que aqui está. Então, este passo que aqui está vai gerar um número entre 1 e 100. Eu vou dizer que gerou o número 56. Ok? Pronto. O que é que acontece? A seguir vai-me imprimir este output que eu vou dizer que é o seguinte. Número, espaço, contador é o 0 e 2 pontos. E depois, qual é que foi o número gerado? Que é o 56. Se vocês não quiserem ter como número 0 e quiserem ter como número 1, algo do género, podem fazer aqui contador mais 1, algo do género. Também não podem incrementar o contador acidentalmente. É só para efeitos de output. Pronto, então este é o meu output. Depois, o que é que vai acontecer? Números contador módulo 2 igual a 0. Portanto, 56 é um número par ou não? É. Portanto, sendo um número par, nós vamos ter aqui números pares mais. Eu vou deixar o memory state disto aqui. E vamos ter números pares igual a 1. A seguir incrementamos o contador. Portanto, neste momento, vamos ter aqui o contador a ter o valor 1. A seguir, vamos copiar este memory state para aqui outra vez. E este é o estado que nós temos. Temos lá 56 como número, contador 1, números pares 1, números ímpares igual a 0.
E então 1 é inferior a 20? É. Então o que vai acontecer é que nós vamos gerar um novo número que vai ser o 59. Pronto. A seguir, qual será o nosso output? O que já lá estava na consola mantém-se, não é? Porque nós estamos a escrever sempre uma coisa nova, o que lá existe, já lá existe. Então vamos dizer só número 1 igual a 59. Depois, o que é que nós vamos ter? A verificação se 59 é um número par ou não. E 59 não é um número par. Então, números ímpares passa a ter aqui o 1. E incrementamos o contador para o valor 2. Okay? O que é que acontece? Eu agora vou fazer aqui 2 pontinhos ou 3 pontinhos e vamos fazer as duas últimas iterações. Tá bem? Portanto, o que é que acontece? Eu vou para aqui e as minhas duas últimas iterações vão-me dar o índice 18 no contador. E vamos dizer que já lá temos, podem ser 8 números pares e temos 10 números ímpares. Okay? Esta é a nossa realidade neste momento. Pronto. E neste caso, nós temos lá os números preenchidos, temos lá 18 números preenchidos, ou vamos preencher agora o 18º. O 18º, o índice 18º, na prática, é o 19º número. Vamos ver então, o contador é igual a 18, é inferior a 20? Sim. Então, o que vai acontecer é que eu vou preencher aqui mais um novo número, que eu vou dizer que será o 80. Ok? A seguir, o meu output, eu vou ter lá mais uns 3 pontinhos e vou ter número, neste caso 18, igual a 80. Portanto, isto será aquilo que o utilizador vai vendo, isto vai sempre incrementando na consola. Depois vamos verificar se o 80 então é um número par e como é um número par vai ser executado este processamento, isto passa a 9 e vamos incrementar o contador aqui outra vez e passa a ter o valor 19. A seguir voltamos ao início do ciclo, temos este, contador igual a 19, é inferior a 20, é sim senhor, então vamos gerar mais um número aleatório, que será o número 77, por exemplo. O que vai acontecer é nós termos mais um output, que vai ser então o 77, e a seguir vamos avaliar se é um número par ou não. Neste caso 77, lá, falta aqui este, para aqui. Pronto, o 77 neste caso não é um número par. Eu já devia ter aqui mais um número, porque, espera lá, nós tínhamos números pares 9. Ok, eu é que não devo ter copiado bem este. E daqui para aqui. E o 77. Agora sim, 77. Pronto, e este, agora copio. Depois nós quando estamos a fazer debug de um programa é mais fácil nós vermos isto do que eu estar a fazer os memory states assim a apagar e etc, etc. Portanto, temos lá o debug que é mais simples, vem sempre no mesmo sítio. Bem, como eu estava a dizer, não é um número par, portanto é um número ímpar, e neste momento números pares mais números ímpares já dá o tamanho máximo do array, que são 20. Okay. A seguir, vamos incrementar o contador, portanto o contador deixa de ter o valor 19, passa a ter o valor 20, e seguimos esta seta novamente. E precisamos de copiar este daqui para aqui. Neste caso, 20 é inferior a 20? Não, é igual. Portanto,
esta condição falha, o corpo do ciclo já não é executado novamente e passamos para este, não é um processamento, mas é um output. Então, o que é que nós vamos imprimir ao utilizador? Aquilo que fomos amealhando, entre aspas, na nossa memória, no nosso memory state. Portanto, vamos dizer como output algo que é, existem números pares, portanto, são 9 números pares e espaço, números ímpares que nós temos são 11 e espaço e a seguir números ímpares. E este é o output final do nosso algoritmo e depois termina. Ok? E pronto, esta é uma das propostas de solução que podem utilizar para resolver este problema. Okay? Estava só aqui a ver se tínhamos as etiquetas todas. Sim, temos aqui as etiquetas todas e temos os memory states, pronto, vão sendo sobrescritos, mas temos aqui todos. Pergunto, dúvidas, questões, coisas que queiram perguntar? Formador, Diz. esse memory state sempre tem que fazer ele? Ou... É assim, eu não obrigo vocês nos exercícios façam o memory state para mostrar. Agora, isto é um exercício bom para vocês perceberem o que é que vai acontecendo em memória, porque a grande forma que vocês têm de perceber que algo de errado não está certo, como se costuma dizer, é olhar para o que está a ser gravado em memória. Se nós chegarmos aqui ao final do algoritmo e eu tenho números pares 43, vou dar aqui um exemplo aleatório, significa que algo não correu bem, porque se eu só tenho 20 números no meu array, eu não posso ter 43 números pares. Então, olharmos para a memória ajuda-nos não só a compreender melhor aquilo que está realmente a acontecer aqui e a ter a certeza que estamos a fazer um algoritmo correto. Obviamente que, à medida que vocês ganham aqui alguma prática, vocês podem dispensar de fazer o memory state. Isto serve apenas para vocês conseguirem seguir a linha de raciocínio do que está a ser apresentado no algoritmo, mas não é mandatório. Ok? Ok, obrigado. Nada. Mais dúvidas ou questões? Não? Vou então dar-vos o print screen deste exercício. Eu creio que isto é o exercício 10. Ora, resolução, exercício 10. Pronto, e assim terminamos a correção deste exercício. Ora, então, para o nosso assignment, nós vamos ter aqui, ainda não está publicado, mas assim que terminarmos aqui este overview, ficará publicado. Então, isto está dividido em 3 partes. Não é? Vamos olhar aqui para a parte 1. Parte 1, que contempla então algoritmia fluxogramas. O que é que nós precisamos? Efetuar um fluxograma para cada um dos seguintes problemas. Temos 3 problemas a resolver. Qual é que é o primeiro? Elabore um programa que leia 2 valores e leia também, importante, a operação que se deseja executar. Okay? E depois tem que dar a resposta de qual é que é o resultado, não é? Por acaso até posso complementar aqui, mostro de seguida o resultado obtido. Quais são as operações possíveis? Temos o mais, o menos, a barra e o asterisco. Portanto, soma, subtração, divisão e multiplicação. O que é suposto acontecer? Eu inicio o algoritmo, pede-me um número, pede-me outro número, pede-me qual é que é a operação
e tem que me dar o resultado correto com base nessa operação. Se vocês quiserem fazer, ok, recebe um número, recebe a operação e recebe o segundo número, para ser uma coisa um bocadinho mais orgânica, também é completamente correto, não tem questão nenhuma. 2. Cria então um algoritmo que determine se um número é par ou ímpar, portanto é só mostrar se o número é par ou ímpar, e um número par é caracterizado pelo resto da sua divisão por 2 ser o valor 0. Portanto, algo módulo 2 ser igual a 0. Depois, o 3, implemente um programa que leia uma série de números. Este deve terminar quando for introduzido o valor 0 ou então quando o número de valores introduzidos for igual a 10. No final deverão ser apresentados o maior e o menor valor introduzido. Ok? Portanto, podem recolher vários inputs ou até alguém introduzir o valor 0. Bem, relativamente a estes 3 fluxogramas, alguma dúvida, alguma questão? Algo que queiram perguntar? Não? Ok. Então vamos ver aqui a parte 2. Operadores aritméticos e de atribuição. E temos então que considerar o seguinte bloco de código. São coisas muito simples, mas depois temos aqui a análise. Portanto, nós declaramos uma variável i do tipo inteiro que tem o valor 2, uma variável inteira que chamamos x e tem o valor 0. Portanto, está aqui em baixo a dizer 2 linhas em que o i tem o valor inteiro de 2 e x o valor de 0. O que é que irá obter em x cada uma das seguintes alíneas quando executadas independentemente? Portanto, mesmo que vocês alteram aqui o valor, não passa para o exercício 2 nem para o exercício 3. Não é? Vocês consideram sempre este o cenário inicial. Portanto, o que é que vai acontecer se eu executar x mais igual i mais 2? O que é que vai acontecer ao x quando eu faço x mais igual i vezes 2 entre parênteses? E o que é que acontece ao x quando é igual a 27 módulo 2 vezes 3? Pronto. E dão depois o valor de x. Eu já vos digo depois como é que vocês entregam estas coisas todas. Está bem? Mas alguma dúvida sobre esta parte 2? Não. Não? Ok. Parte 3. Operadores lógicos. Considerar mais uma vez um seguinte bloco de código em que temos uma variável do tipo inteira chamada y, que tem o valor 50, uma variável do tipo inteiro chamada z, que tem o valor 100, e uma variável booleana chamada r. Portanto, 2 valores inteiros e uma variável r que pode ser true ou false. E o que é que vai obter? R em cada uma das seguintes linhas, mais uma vez executadas independentemente. Portanto, R é igual a y mais z inferior a 200, R é igual a y maior do que z módulo de y, e R é igual a y mais 1 diferente de y, R é igual a z dividir por y igual a 3 e z inferior a 100. E depois, por último, R é igual a y vezes 3 maior que 50, z inferior a y vezes 2. Portanto, se isto vai dar true ou false, portanto, em cada um deles. Depois, aqui algumas instruções para vocês submeterem as respostas, que é o seguinte: devem submeter um print screen para cada resposta da parte 1, portanto, fazem o diagrama lá no App Diagrams, e o fluxograma, e depois guardam um print screen daquilo. E depois no final, para cada um dos exercícios, depois no final é um ficheiro de texto com as respostas da parte 2 e da parte 3. Portanto, colocam lá a parte 2, 1, 2, 3 e as respostas à frente. Parte 3, 1, 2, 3, 4, 5 e as respostas à frente.
Importante, verifiquem se conseguem abrir os ficheiros e estão corretos antes de submeterem as respostas, está bem? Que é para ficar garantido que está o valor correto, não é? Ou seja, que é o valor que vocês querem efetivamente entregar como solução daquele problema e que os ficheiros abrem e tudo mais. Isto para evitar que depois, na altura de correção, vocês sejam de certa forma prejudicados porque o ficheiro que submeteram não abre e eu, pronto, já, em virtude da avaliação ter terminado, já não vos posso pedir novamente os ficheiros, está bem? No overall, alguma dúvida, alguma questão, algo que queiram Essa colocar? última parte, Diz. essa última parte eu não ouvi, porque tá muito barulhento aqui. Ok, então eu vou... A última parte é isto do submeter o print screen, etc, é isso? Foi essa parte que não percebeste? Sim, sim. Sim? Pronto, então o que vocês devem fazer é, vamos resolver o exercício 1, resolves lá no App Diagrams, tiras um print screen, guardas. Resolves o 2, tiras um print screen, guardas. Resolves o 3, tiras um print screen e guardas. Para a parte 2 e 3, pegas num ficheiro de texto, um TXT qualquer, e escreves lá, parte 2. Qual é a resposta do 1, qual é a resposta do 2, qual é a resposta do 3. Depois pões lá, parte 3. Qual é a resposta do 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. No final de tudo, quando for para entregar à tarefa do Teams, tu anexas estes 3 print screens mais o TXT que foi gerado aqui a responder a estas questões. Ah, ok. Sim? Mais dúvidas ou questões? Eu tenho. Formador. Pera. Tem que ser Pois um de cada falamos. vez. Mafalda, força. Mas eu ia questionar aqui a parte 2, que eu fiquei assim meio confusa. Mas basicamente tem de dar um valor numérico no fim, é isso? Exatamente. Ok. Exatamente. E dizeres, olha, X, depois de eu executar esta instrução, vai ter o valor 200 mil. Não vai ter o valor 200 mil, porque pronto, não, Sim, mas não eu é estou a isso. perceber a ideia, sim. É esse o princípio, sim. Ok. Obrigada. Nada. Na primeira parte, Sim. os números que o utilizador pode usar têm que ser inteiros, podem ser reais. É assim, se nós vamos estar aqui a falar sobre este primeiro, em que nós temos somas, subtrações e divisões, não recomendo fazer como inteiros, porque se eu fizer como inteiro, na parte da divisão eu posso estar a entregar um valor incorreto. Portanto, convém ser um valor real, sim. Nos outros, os números, pronto, para ser par ou ímpar tem que ser um inteiro, não há grande questão. Este valor, este 3, podem também fazer com inteiros, não há grande vantagem em vocês fazerem com valores reais, não é? Aqui há vantagem porque temos uma operação que depende de valores reais para dar um valor exato. Agora aqui é muito mais na construção do raciocínio e tudo mais, portanto se utilizarem inteiros é igual. Boa. Okay. Mais dúvidas? Acho que havia mais um colega que queria perguntar alguma coisa. Eu tinha uma questão. Podemos fazer tudo num doc e até os screenshots e entregar tudo de uma só vez? Como assim? Fazeres um... Pôr os prints dentro de um documento e também as respostas? Ou é melhor em separar vez de tudo? tipo um zip, é isso? Ou um docx, por exemplo? Ou um docx. Se for um docx também não tem problema. Evitem zips, porque depois aquilo é um bocado chato. Eu tenho que descarregar, tenho que descomprimir aquelas coisas todas e isso acaba por ser desnecessário. Portanto, sim, podem enviar um ficheiro docx, um Word, e tem lá os print screens e as respostas. E assim vai tudo num ficheiro só, em vez de serem vários. É como for mais simples para vocês, desde que, pronto, enviem a informação toda, está bem? Não me enviem as zips. Isso é que é pior. Mais alguma dúvida, alguma questão? Algo que queiram perguntar? Dá para enviar em PDF a primeira parte com screenshots e a segunda parte a resposta normal?
É assim, eu vou considerar, e quando eu digo DocX ou PDF, para mim é a mesma coisa, é só para dizer Ok. que um é editável do meu lado e o outro não. Portanto, podem enviar na mesma. Mais alguma questão, alguma dúvida? Já não. Para já não? Ok, boa. Então vamos iniciar aqui a tarefa.